Olá, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do LuminaCast, o podcast do canal Rena Lumina. E hoje nós temos o prazer de receber o Rê, que é o Renato Reis, o idealizador do projeto Rena Lumina. E é uma pessoa bastante especial pra gente, é o nosso anjo. E nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante nesse pod, que é o mergulho num dos temas mais profundos e fascinantes do ocultismo e da filosofia hermética e da consciência humana: as tábuas da consciência e as tábuas esmeralda. Nós vamos passar pelos ensinamentos de Hermes Trismegisto, do Kybalion, e também pelas ideias da Helena Blavatsky em A Doutrina Secreta. Ao longo desse episódio, a gente vai entender como as diferentes tradições espirituais falam sobre os níveis da mente, a evolução da humanidade e a expansão da consciência. E também nós vamos falar um pouquinho sobre os planos da matéria, o plano A, plano B e o plano C, que são citados no Kybalion. O objetivo do estudo era esse, no grupo Magia, Gratidão e Arquétipos. É um grupo que nós temos no WhatsApp, estão todos convidados a participar do grupo. E nesse dia o Renato então trouxe todo esse conhecimento e a gente está disponibilizando agora no YouTube em forma de podcast. Eu espero que vocês gostem. Lembrando, aquele que não for inscrito, se inscreva, dê o like, compartilhe o nosso conteúdo, comenta, é muito importante para o nosso crescimento. Nós estamos aqui em evolução, aprendendo como as plataformas funcionam, mas a nossa intenção é cada vez mais disponibilizar conteúdos ricos, com profundidade para todos vocês. Gratidão pela presença de todos e vamos iniciar então. Boa noite, meus amigos magistas. Tudo bem com vocês? Fui convocado de imediato para falar um pouquinho, então vou improvisar sobre as sub-raças, né? E vou encaixar também a astrosofia. Meu nome é Renato de França Reis. Fiz engenharia elétrica e fui graduado na conexão via satélites, antenas, então está ligado a essa conexão, né? Essa conexão por mensagem e tudo mais. Eu acabei estudando filosofia, teosofia, entrei no mundo da astrologia e eu desenvolvo uma astrologia chamada astrosofia. Vocês vão ver que ela vai bem além e ela liga aos ensinamentos de Blavatsky. Necessária essa introdução para que vocês entendam para onde nós estamos caminhando, né? Onde nós iremos chegar através dessa evolução e agora com o início da nova era de Aquário. Falando nisso, tem vídeo no nosso canal que fala sobre a grande conjunção de 16 de abril de 2026. Não percam, deem uma olhadinha lá, tá bom? Então, após a apresentação do nosso amado convidado, ele vai iniciar falando sobre as raças que a Blavatsky, através da codificação da teosofia, no livro A Doutrina Secreta, ela estipula a evolução humana através das raças no nosso planeta. E o Rê vai explicar um pouco sobre a origem das raças e quais são
e as características de cada uma delas. E depois nós entramos então no tema das tábuas da consciência. A primeira sub-raça, a raça adâmica, ela está ligada ao Sol. Por que ao Sol? No Sol está o espírito puro, né? E essa raça adâmica, ela não tinha corpo físico, né? A raça adâmica, ela manifestou no Polo Norte quando o pequeno planeta Terra, ele ainda não era capaz, na 3D, manter vivo o corpo humano que nós temos hoje, né? Então, como que surgiu a raça adâmica? A raça adâmica surgiu de uma vibração sonora, o som dos anjos, manifestado no Polo Norte, onde que entravam os raios eletromagnéticos da Terra. E o primeiro sentido que vos foi dado foi o sentido da audição. Então, só recapitulando, a raça adâmica não tinha manas ou mente, né? Então, ela era uma raça simplesmente... Imaginem um corpo formado por sons de anjos. Então, essa era a raça adâmica no Polo Norte. Com o passar de bilhões de anos, surge então a segunda sub-raça. Os hiperbóreos, com a alma pura, alimentada pelo espírito, imagine um corpo gigante e imagine... Eu vou procurar uma figurinha aqui. Imaginem um corpo gigante com a luz etérea da alma. Mas tinha um problema. Parecem que esses corpos estavam se misturando. Então, a raça hiperbórea ganhou o segundo sentido, que é o tato. Mas espera aí, vocês podem me questionar. Tato? Alma? Ainda não tinha corpo físico. Vocês bem sabem que o tato, ele é quântico, o que evita de o toque do nosso corpo. Primeiro, ele repele pelos quarks e pelos elétrons. Então, a raça adâmica, a raça hiperbórea, desculpem, recebeu o sentido do tato. Por quê? Para que essas almas não se misturassem. Porém, nosso pequeno planeta ainda não tinha condição de manifestar o nosso corpo que nós temos hoje. Mas a terceira sub-raça foram gigantes capazes de suportar grandes temperaturas. Quem que surgiu então na terceira sub-raça? Os lemurianos. O planeta regente dos lemurianos é Vênus. Vênus, naquela época, tinha um grande poder, o poder andrógeno, já que a raça lemuriana, ela era uma raça andrógena. Vejam bem, meus amigos, o poder de Vênus. O poder de Vênus, capaz de manifestar o amor em si próprio. E esse poder manifestado do espírito puro do Sol e da alma pura, os lemurianos conseguiam se reproduzir a si mesmos. E também eles conseguiam fazer a comunicação por telepatia entre eles. E não só entre eles, mas eles também se comunicavam com as constelações. Mas qual que é o sentido, então, dessa raça lemuriana? Já que nosso planeta ainda não estava
formado ainda a 3D capaz de manter vivo o nosso corpo que é hoje. A raça lemuriana era uma raça tão forte que eles conseguiam viver num planeta muito quente, onde eles conseguiam erguer cidades enormes de pedra, fazer construções com lavas, e foram os lemurianos que construíram as pirâmides. Se vocês pesquisarem em algum lugar na internet sobre as cidades de Madagascar, lembrem nos lemurianos. Mas o feito maior dos lemurianos foram as pirâmides. E elas estavam ligadas às constelações de Órion, as Pleiades, Touro. Por quê? Será que os lemurianos comunicavam com as estrelas, as constelações entre si? Imagina os gigantes engenheiros capazes de trocar essa informação sem antena. Por que então que eles construíram as grandes pirâmides linkadas a essas constelações? Naquela época o planeta não tinha as 4 estações. Imagine o planeta 90 graus, onde o norte e o sul tinha apenas 2 estações e ainda era muito quente. Com a construção das pirâmides, que uma curiosidade é que as pirâmides foram linkadas às constelações, elas tinham poder, meus amigos, de reestruturar a carne. Colocando uma carne dentro da pirâmide, ela tinha um efeito mais poderoso que uma geladeira. Então, essa conexão foi para que ligasse todas as consciências das constelações mais próximo da Terra. Mas com isso, alguma coisa aconteceu no cinturão dos asteroides. Explodiu uma estrela. Surgiu então Marte. Marte mudou um pouco a órbita da Terra, dando chance da Terra entrar em sincronicidade com a órbita da Lua e se ajustando como o que nós conhecemos, o que é hoje. E surgiram então os movimentos dos equinócios, as 4 estações, e a Terra então partiu para a formação e preparação das próximas raças. Eis que a raça lemuriana, atingindo seu objetivo, eles abriram os portais para que Marte entrasse em órbita, a Lua fizesse a sua parte e a Terra pôde então fazer uma conexão com outros planetas. E a entrada de Marte, abrindo esses portais de manifestação, teve a separação dos gêneros, onde então a 4ª sub-raça, a raça Atlante, eles já vieram com seu corpo formado de homem e de mulher. E qual o planeta regente dessa raça? Eu esqueci de falar que na raça lemuriana, o sentido que nos foi dado foi o sentido da visão. E os lemurianos, eles tinham apenas um olho, né? E eles eram capazes de ver a luz etérea e o espírito. Continuando, a 4ª sub-raça, a Atlante, o planeta regente é Saturno e Lua. Saturno e a Lua têm como propósito trazer o firmamento do karma adquirido pelas experiências de Vênus e de Marte. E o sentido que foi desenvolvido nessa 4ª sub-raça é o sentido do paladar.
o sentido do paladar, porque com a separação, essa quarta sub-raça Atlante, ela precisou se alimentar, já que os lemurianos conseguiam ficar sem se alimentar por mais de 40 dias. Do que eles se alimentavam, hein? Do espírito da alma? Por que será que Moisés jejuava, hein? Para conversar com quem? Bom, deixa pra lá, eu não posso demorar muito aqui. Além dessa raça desenvolver o paladar, né, também desenvolveu os 2 olhos. E aí, essa sub-raça já perdeu o sensor de ver o espírito e a alma. Agora tá começando a fazer sentido, hein, meus amigos? Não vou entrar em muitos detalhes, mas aqui entra o dilúvio e da onde que veio essa água. Essa água veio da lua, mas eu não posso demorar muito. Vamos partir para a próxima sub-raça, a quinta sub-raça. A quinta sub-raça são os Ários. Não é Áries, hein? É os Ários. Essa raça vermelha recebeu o sentido do olfato. E nós, essa raça, já começou a ter uma influência para herdar a raça branca. Nós temos muito dos Ários, a raça vermelha. E essa raça herdou o corpo emocional ligado aos 5 poderes da alma. E qual o planeta regente? O planeta regente é Mercúrio Trimegistros. Lembram lá atrás que o surgimento de Marte abriu os portais para o desenvolvimento das próximas sub-raças, movimentando a órbita da Terra, na qual Mercúrio Trimegistros teve a chance de entrar em órbita e passar a influência da consciência e dos arquétipos, que aí começa então a busca do conhecimento para se aperfeiçoar rumo à pureza do espírito solar e da alma pura jupiteriana. E aí entra também agora nós, os Homo sapiens, né? E nós, meus amigos, estamos aqui para que possamos atrair todos os arquétipos de Mercúrio Trimegistros, né? Depois da entrada de Marte, as pirâmides perderam as conexões com as constelações. Mas eu, estudante da astrosofia, de todas as interconexões e todos os arquétipos, nós conseguimos fazer uma conexão semelhante às pirâmides construídas pela raça lemuriana. E qual o sentido disso? Nós temos agora que desenvolver a 6ª e a 7ª essência. Construindo isso, nós conseguimos manifestar a alma pura dentro dos corações e o espírito no canal do meio do Sushumna na Cabala. E esse canal está dentro de cada um de vocês. Falei um pouquinho das sub-raças, um pouquinho de teosofia, de astrosofia, e deixo vocês agora com a Jana, que vai falar sobre Mercúrio Trimegistros. Boa noite, pessoal. Obrigado pela participação. Estou com vocês. Ótimas vibrações atraiam as consciências de todos os planetas. Esse é o segredo. Para a gente iniciar, vou contextualizar para vocês.
As tábuas esmeralda, elas são textos atribuídos ao Hermes Trismegisto. Ele é considerado o deus Tote do Antigo Egito, e ele vem então para o saber grego como Hermes Trismegisto, 3 vezes grande. E ele passa nessas tábuas conhecimentos alquímicos, da astrologia e da teurgia. As tábuas esmeralda... teurgia, professor Sérgio volta para fazer um pod só sobre teurgia, em breve, aguardem aí. E as tábuas esmeraldas, elas tratam da origem do universo, da natureza da mente, da evolução da alma e do famoso princípio hermético que o vai citar na fala dele, que é a lei da correspondência, que está em cima é como que está embaixo. E essa frase, ela resume a ideia de que existe a correspondência entre todos os planos da existência, o físico, o mental e o espiritual. Dentro dessa lógica, a consciência humana também se manifesta em camadas, e é justamente isso que vamos conectar com os ensinamentos do Kybalion. Rê, fica à vontade, é com você. Meus amigos, eu vou trazer um assunto aqui muito interessante. Ele é análogo ao que vocês vão ver hoje, né? Se chama Tábua da Consciência. Vejam bem, não é a mesma coisa que a Tábua das Esmeraldas, né? É um outro saber epistemológico, mas que, se nós irmos a fundo na consciência, nós conseguimos colocar um paralelo. E se nós conseguirmos ligar esse paralelo da tábua da consciência com as leis herméticas, seria magia? O que seria então essa tábua da consciência, né? É sabido que os 4 estados fundamentais da consciência são consciência acordada, onde a percepção ela está ligada aos sentidos, ao tempo linear. A consciência sonhadora. Aí nós podemos ligar um plano astral, uma mistura de tempo e de espaço alterado. O terceiro nós podemos colocar aí a consciência do sono sem sonho. Sim, esta consciência existe. É um estado profundo, sem imagens. Ela entra numa questão sensorial, mas ela deixa um fio de continuidade ao ego ou ao eu. E este fio é justamente para voltar o eu consciente. Mas entramos nisso em outro assunto, vamos continuar. E a consciência transcendental, né? E aí já é um vislumbre do êxtase, é além da mente comum. Nós entramos aí num estado nirvânico, né? Esse estado nirvânico não vou aprofundar, porque senão vai ficar meio longo. Uma outra hora falamos sobre isso. Então nós conseguimos aqui os 4 estados de consciência, né? Só que esses 4 estados, eles não são isolados, eles têm os seus vértices, né? E esses 4 estados, ele formam um quadrado. Mas, Renato, o quadrado, ele tem 6 lados. Pois bem, nesses 6 lados, do cubo e do quadrado, surge a face A e a face B. A face A desse cubo está ligado à distração, ao esquecimento, a um semi-acordo, que é uma ponte da vigília e do sonho. A face B já é um estado de vigília superior, que funciona aí como um intercâmbio
e uma ponte entre esse sonho e sono profundo, que já vai estar ligado a um estado transcendental além do corpo e de um sexto grau, já pegando este fio nirvânico. Ou seja, de 4 estados, nós já temos 6 estados, que é o cubo, né? Mas a consciência, ela é ininterrupta, né? E ela agrega um centro. Esse centro, ligando a essas 2 passagens, são as passagens entre os mundos deste cubo mágico agora apresentado no grupo da magia. Então esse centro, ele se torna uma profundidade, sim, uma profundidade onde o homem, evoluindo as suas consciências, ele consegue atingir esse estado nirvânico. Então essa tábua de consciência já começa a ter um formato que é assim como é dentro, é fora, né? Opa, tá algo semelhante como a lei da correspondência, como acima, assim abaixo, como abaixo, assim acima. Ligando a consciência. Óbvio, a consciência tem que participar desta lei hermética. E indo um pouquinho mais a fundo, esses 7 estados da consciência ligada no cubo, nós podemos dizer que está ligado às sub-raças. Claro, sim, as sub-raças são estados de consciência e nós herdamos isso. Mas espera lá, 7 estados de consciência e 7 sub-raças? Não é 5? Nós não estamos na 5ª sub-raça ariana? Por que a 6ª e a 7ª? Bom, meus amigos, sejam bem-vindos à novidade que a 6ª sub-raça, ela já está em movimento. E a 7ª também. E aqui que entra a tábua da consciência. E aqui que entra a mágica. O lado B do cubo é o despertar, é o intercâmbio, é o retorno da clarividência. E se é o retorno da clarividência, eu tenho feito um trabalho profundo do resgate do nosso poder psíquico, ligado à psicanálise, ligado à astrologia, né? Quem acompanha o grupo Renalumina sabe das mensagens coletivas do movimento giratório do planeta e de tudo o que está acontecendo. Gente, é já o movimento das próximas sub-raças. É o movimento da 6ª e da 7ª. E eu estou revelando aqui algo consciente, algo da consciência que está acontecendo. Então, este estado de consciência nirvânica, ele leva o coletivo a um movimento canalizando esta 6ª e 7ª sub-raça, que já existe em outros planos. E, de acordo com este saber epistemológico profundo, nós ligamos aí, então, um fio análogo da tábua da consciência com a tábua das esmeraldas, que uma de suas famosas leis é a 2ª lei da correspondência, assim como acima, assim como abaixo, e vice-versa. Esta lei também está ligada ao chakra Ajna, e esse chakra no corpo, ele tem um poder de ativação e desativação de todo o sistema sensorial do corpo. Se o Ajna estava mantendo este sensores desligado, de acordo com a tábua da consciência e a tábua de esmeralda, o Ajna está em um movimento de ativar novamente essas conexões sutis como resgate
de nossas sub-raças anteriores, que aí eu fiz esta apresentação, né, ligando os dois paralelos como o fio da consciência das sub-raças que estão ligadas a nós. Então, meus amigos, sejam bem-vindos ao Grupo Magia, e eu dei esta breve passada da consciência infinita como um movimento mágico.